Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Fer Sugano novamente. Vamos dar prosseguimento à leitura. Hoje eu vou colocar meu óculos aqui no livro A Cura do Ressentimento, do Padre Léo. E nós estamos lendo o capítulo e ao final de cada capítulo nós estamos aqui conversando, fazendo comentários. Eu daqui, você aí nos comentários também do nosso vídeo, tá bom? Então, conto com vocês também pra gente bater esse papo junto. Já pegaram a água de vocês? Minha tá aqui. Já vou tomar mais um gole. Pra gente ir se hidratando. E vamos lá para esse capítulo de hoje. Capítulo 7. Amar como Jesus. De nada adianta ficarmos imaginando como seria lindo um mundo sem problemas e como seria maravilhosa uma relação sem atritos. Além de não ajudar a criar esse mundo ideal, tal imaginação cria dificuldades para conviver com o mundo real. Não existe esse mundo sem problemas, como não existe uma vida sem desafios a serem superados e dar entrada ao demônio. Efésios 4:27. E nessa luta, ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar com sua palavra e especialmente com suas atitudes. Uma das coisas que mais me impressionam no Evangelho é que ele não esconde os problemas dos relacionamentos de Jesus. Jesus nunca pecou, mas teve problemas de relacionamento com os fariseus, com o povo, com os discípulos e amigos, com seus pais terrenos e até mesmo com o Pai Celeste. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros da comitiva, andaram um caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos, mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Quando eles o viram, ficaram admirados. Sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabieis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Lucas 2, de 41 a 49. Jesus é normal, só que ele sente, mas não ressente. Eis o grande segredo. Por isso, quando tem problemas, ele questiona. E aqui vem mais uma citação da Bíblia. Uma passagem. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: Então, não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: Meu pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Mateus 26, de 36 a 46. E o Padre Léo continua dizendo: Aqui ele reclama com os discípulos, mas também com o Pai, e exatamente porque externalizou o que sentia, não ficou com ressentimento do Pai, e nem dos discípulos. A tristeza com os amigos e o sentimento de abandono pelo Pai não se tornou ressentimento. Ele sentiu, mas não ressentiu. Sentir não é pecado.
Pecar é deixar o sentimento ou a reação se transformar em ressentimento, que é sempre pecaminoso. Assim como reclamou dos amigos e do pai, Jesus permitia que seus amigos reclamassem com ele por algum comportamento. Marta e Maria, amigas queridas e amadas, com muita sinceridade, reclamaram sua ausência nos últimos instantes da vida de Lázaro, o amigo que ele amava tanto. Pedro, mesmo tendo sido avisado com insistência e com antecedência, o negou 3 vezes. Nem por isso Jesus permitiu que essa fraqueza do amigo se transformasse em ressentimento, além de ter orado por ele antes da negação. Depois de ressuscitado, veio-lhe preparar um jantar de cura interior, às margens do mar da Galileia. Era preciso que Pedro tivesse o coração completamente curado, para que dali não surgisse nenhuma raiz de amargura. Jesus precisou enfrentar outros problemas de relacionamento com pessoas de sua convivência. Em alguns casos, ele não pôde resolver o problema, já que um relacionamento supõe a participação de no mínimo 2 pessoas. Claro que Jesus nunca desejou perder Judas, um amigo que ele tinha escolhido para uma função muito importante em seu grupo. Judas cuidava do dinheiro. Era o econômico da turma, o responsável pela manutenção dos discípulos e do próprio Jesus. Mesmo assim, o traiu com um beijo. A semente mais propícia para o ressentimento? Tiago e João eram primos de Jesus. Além disso, foram 2 de seus primeiros discípulos. João era o caçula do grupo. Era o discípulo amado. Ao lado de Pedro, os 2 participaram de todos os momentos importantes da vida de Jesus. Estavam presentes na transfiguração. Mateus 17:1. Participaram do primeiro milagre de Jesus. Marcos 1:29. Foram os únicos que participaram ao lado de Pedro a acompanhar Jesus até a casa do chefe da sinagoga, onde ele ressuscitou a menina. Marcos 5:37-42. E nem tudo isso impediu os 2 de agirem com ímpeto e serem corrigidos por Jesus. João, mostrando sua intolerância e sua infantilidade, proibiu um estranho de expulsar demônios. Lucas 9:49. Jesus vai chamá-los de filhos do trovão. Marcos 3:17. Exatamente porque os 2 queriam mandar descer fogo sobre os samaritanos. Vendo isto, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito sois animados. Lucas 9:54-55. Outro episódio, envolvendo os 2, mostra bem a ambição que tinham no coração. Já que Pedro tinha sido escolhido para ser chefe do grupo, os 2 se acharam no direito de ter algum destaque maior. Um belo dia, ela vem a duplinha pedir um lugar de privilégio no reino. Marcos 10:35-40. Como Jesus não atendeu ao apelo, eles fizeram uma chantagem emocional, pedindo que a mãe deles, que era tia de Jesus, fosse até ele para ver se conseguia convencê-lo. E Dona Maria fez bonito, mas não conseguiu seu objetivo. Ela aproveitou que Jesus tinha acabado de falar sobre sua paixão e morte e aproximou-se dele. Veio com a intimidade de uma tia, mas ao mesmo tempo com a humildade de uma discípula. São Mateus diz que ela se aproximou de Jesus e prostrou-se diante dele para lhe fazer uma súplica. Uma súplica é mais do que um simples pedido, é um pedido insistente. Além da insistência, ela se prostrou, o que também poderia causar um efeito psicológico muito bom. Mas foi só abrir a boca e a coitada já mostrou que sua atitude nada tinha de humilde. Ela veio mais como tia do que como discípula. Chegou mandando: ordena que meus 2 filhos se sentem ao teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mateus 20:21. Jesus não se deixou emocionar pela ordem da tia, nem pela jogada dos discípulos, mas também não ficou com raiva de nenhum dos 3. Jesus nos ensina a nunca perdermos o controle de uma situação, nem mesmo quando o problema é sério demais. Quando ele chegou ao templo, lugar mais sagrado para os judeus, às vésperas da festa da época, encontrou um espetáculo deprimente. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombos, e mesas nos trocadores de moedas. Pense bem no panorama que Jesus descortinou. O templo, lugar de encontro com Deus e com os irmãos, tomado por mercadores e por animais
que enchiam tudo de sujeira e esterco. Bois, ovelhas e pombas são 3 grandes especialistas em produzir esterco em quantidade razoável. Além do cheiro e da sujeira, havia ainda os cambistas, a turma que cuidava de trocar as moedas para o comércio religioso. Jesus foi tomado de justa ira, mas nem por isso saiu dando pauladas nas pessoas. João observa algo espetacular. Jesus fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Como seria diferente se Jesus tivesse tomado um pedaço de pau ou mesmo resolvido dar umas pedradas para espantar a bicharada e seus donos? Mas não, Jesus não perde o controle. Ele faz o chicote. Mesmo uma pessoa que tenha muita prática não consegue fazer um chicote de cordas em menos do que meia hora. Para fazer um chicote, precisa arrumar as cordas, alinhá-las, dobrá-las bem ao meio e depois de enlaçar o pulso, traçar com calma para que o chicote fique resistente. O chicote é um apetrecho que fica preso ao braço pelo pulso. Um relho é fácil de escapar na mão. O mesmo acontece com um pedaço de pau. Com um chicote é diferente. A pessoa nunca perde domínio. Os peões fazem verdadeiros malabarismos com um bom chicote de corda. Ele chega a cantar nas mãos do boiadeiro. O cavalo obedece até mesmo ao som do chicote, pois quando golpeado no ar, ele emite um zunido típico. Aliás, o chicote é feito mais para golpear o ar do que um animal ou um objeto. E isso também fica claro na ação de Jesus. Ele faz o chicote e não golpeia ninguém. Pedi uma licença para tomar água. A garganta começa a ficar seca. Tomem aí também. Jesus expulsou todos os vendedores, espantou os animais, derrubou as mesas e espalhou o dinheiro pelo chão, mas não acertou nenhuma chicotada em nenhuma pessoa. Sua ira não se transformou em ressentimento. Ele resolveu o problema. E percebe-se com clareza que naquele ambiente barulhento, Jesus não teve outra opção. Não adiantava nada ele querer falar com mansidão aos ouvidos dos mercadores. Tentar conversar suavemente num agitado mercado público. Às vezes é necessário dar uns gritos para acordar as pessoas. Outra coisa fundamental que Jesus nos ensina é a não perdermos tempo com problemas que não tenham solução. Em certas situações, o melhor é sair de fininho. Não adianta discutir com um bêbado ou com um desequilibrado. Quando não podemos controlar uma situação, o melhor a fazer é nos retirar. O mesmo vale para quando querem nos endeusar. Jesus fugiu dos judeus quando eles quiseram apedrejá-lo, mas fugiu também quando quiseram fazê-lo um rei. Em ambos os casos, o que manda é a coerência. Jesus não se deixa levar pelas críticas e muito menos pelos elogios. Uma das grandes causas do ressentimento é o poder que damos às pessoas de nos machucar ou nos alegrar. Se nos elogiam, ficamos felizes. Se nos criticam, nos entristecemos. Ora, a crítica e o elogio têm exatamente o mesmo peso quando temos a consciência tranquila e sabemos por que fazemos ou deixamos de fazer as coisas. Ninguém no mundo tem o poder de determinar como devemos nos sentir. Quem vive preocupado com a aprovação e com o medo de reprovação social nunca será feliz. Será sempre um joguete nas mãos dos condicionamentos sociais. Nunca será coerente, pois estará sempre desempenhando um papel. Faça aquilo que os outros desejam ou determinam que eu faça, por isso sou infeliz. Jesus nos ensina a romper com esse determinismo. Aplauso e vaia têm o mesmo valor quando sei por que e para quem faço o que faço. A única saída possível para essas duas situações diferentes, mas igualmente escravizadoras, é a atitude encontrada por Jesus. É preciso se afastar tanto dos que vivem nos criticando como dos bajuladores. Nem uns nem outros são sinceros o suficiente para que possamos nos relacionar bem. Jesus é sempre livre. Até para reclamar do Pai do céu, ele é livre. Quando se sente abandonado, na terrível hora da dor, ele questiona: meu Deus, por que me abandonastes? Mateus 27:46. Hoje sabemos que Jesus rezou o salmo inteiro. Escrevi sobre isso em meu livro Cura Interior.
Mas não temos dúvida de que foi uma atitude de liberdade absoluta falar assim com o Pai. Creio que Jesus rezou assim para nos ensinar a rezar com coerência e convicção. Não existe nenhuma pessoa no mundo que já não tenha se sentido abandonada por Deus. Quem não se decepcionou com Deus, então nunca rezou. Na maioria das vezes, nossas decepções com Deus são fruto de uma visão errada de Deus e dos problemas. Muitas vezes pensamos que Deus deve resolver nossos conflitos e problemas. Outras vezes culpamos Deus por dificuldades que enfrentamos. Em nosso infantilismo espiritual, achamos que Deus é responsável pelas situações negativas que nós mesmos criamos. Além disso, existem situações que não conseguimos explicar ou entender. Como pode uma criança de alguns dias estar internada num centro de terapia intensiva e não poder sequer receber o carinho e o leite materno? Como entender uma doença grave que aparece de uma hora para outra? Como fomos educados para achar desculpas ou encontrar culpados, acabamos por culpar a Deus. Ele é o responsável, pois deveria ter feito tudo numa perfeição tão grande que o ser humano pudesse ser livre, mas não fosse responsável por seus atos negativos. A liberdade humana, nesse caso, só seria liberdade se fosse para receber os elogios pela vitória. O que fazemos de errado e gera as doenças e os problemas ficaria com Deus. Somos responsáveis pelas coisas boas que fazemos e Deus é o único culpado pelo mal que praticamos ou que praticaram contra nós. Fácil assim. Então, quando algo negativo nos acontece, logo culpamos a Deus e nos decepcionamos com Ele. O problema nem é este. Decepcionar-se ou não com Deus muda muito pouco para a gente. Ele está acima de tudo isso. O problema é que nem sempre temos a coragem de partilhar, nem que seja uma oração xingada, e que estamos sentindo. Guardamos mágoa de Deus, carregamos essa mágoa ao longo dos anos. Muitos de nós trazemos mágoas que cultivamos contra Deus quando ainda éramos crianças. Por medo infantil, não abrigamos nossos corações. Depois de adultos, ficamos com vergonha de confessar nossas mágoas, mas elas estão aí dentro do coração e fazem um mal imenso. Na origem de todo o ateísmo está uma experiência negativa com Deus ou com a imagem que temos dele. Os grandes ateus, ao menos aqueles que tiveram coragem de confessar que eram ateus, foram na verdade homens e mulheres que tiveram decepções religiosas. Na infância, tiveram experiências religiosas ou afetivas negativas. Como não tinham a quem culpar, culparam a Deus. Depois se afastaram das práticas religiosas. Tornaram-se então pessoas intelectualmente maduras, mas afetivamente machucadas. Claro que isso gera um enorme desequilíbrio. Jesus nos ensina que o melhor meio para evitar o ressentimento contra Deus é falar o que sentimos em nossa oração. A oração precisa ser um desabafo da alma. Precisamos aprender a derramar nossa alma na presença do Altíssimo. A única oração que Deus verdadeiramente escuta e atende é a oração sincera. Sem sinceridade, Ele não nos ouve. Jesus nos exortou a não sermos como aqueles que louvam com os lábios, mas têm o coração distante de Deus. Jesus foi o maior especialista na cura do ressentimento. Aliás, além de especialista, ele foi um verdadeiro mestre, pois a ensinou e praticou o tempo todo. Em Jesus, o ressentimento nunca encontrou terreno fértil para crescer e se estabelecer. Jesus nunca pecou, e o ressentimento é sempre pecado. E Jesus nos ensinou a cura do ressentimento não somente por meio de suas palavras acerca de perdão mútuo. Ele praticou essa cura consigo mesmo e com todos os que viviam ao seu redor. Por isso conseguiu conviver, amar e acolher até mesmo os que pensavam e viviam de modo completamente diferente. Jesus sabia conviver até com os que lhe eram contrários. Sua convivência era sempre equilibrada. Era em tudo ele mostrava que o amor era fundamental e sua prioridade única. Deixar-se conduzir pelo amor verdadeiro é a grande arma contra o ressentimento ou para a sua cura. Porque amava acima de tudo, Jesus pôde conviver e amar Judas até o último instante. Seu gesto, na última ceia, parece um convite esperançoso para que Judas não o traísse. Como pode um homem, sabendo quem é seu traidor, tratá-lo com o carinho e o amor com que Jesus tratou Judas, dando-lhes inclusive a comunhão sob as duas espécies? Até o fim,
Judas continuou a receber a mesma confiança por parte de Jesus, porque soube que iria traí-lo. Jesus não lhe tirou a missão econômica. São João nos diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. No seu relacionamento com Judas, isso é mais do que explícito. A mesma coisa podemos dizer do relacionamento de Jesus com Pedro. Ele sabia que Pedro iria negá-lo, previu com exatidão como isso aconteceria, e mesmo assim continuou a amá-lo, convivendo e partilhando seus segredos com ele. Que equilíbrio é esse que leva Jesus a permanecer ao lado de alguém que irá traí-lo da forma mais absurda possível? E Jesus continuou comendo com Pedro, rezando muito, rezando junto, chamando-o para perto de si, partilhando com ele coisas íntimas e profundas, sem nenhum resquício de ressentimento. Mesmo quando conhece as fraquezas de uma pessoa, Jesus não o abandona. Ele continua a insistir e a acreditar nas pessoas. Jesus continua a acolher e a respeitar até mesmo os que não merecem ou não se dão ao respeito. A liberdade de ação em Jesus é o grande remédio para a cura do ressentimento. Comecei esse capítulo afirmando que o Evangelho não esconde os episódios em que transparecem as fraquezas das pessoas. E por que deixa transparecer essas fraquezas? Para nos mostrar com clareza que não é porque somos cristãos que já estamos vacinados contra o ressentimento. Ah, Padre, eu entreguei todos os meus problemas a Jesus, glória a Deus. É muito bom dar glória a Deus, mas pode pegar seus problemas de volta. O que Jesus fará com eles? Cada um precisa enfrentar suas limitações e seus problemas. Jesus nos ensina, mas nos deixa livres. Ele não faz por nós. Ele age em nós e por meio de nós, mas nunca em nosso lugar. Ele jamais faz o que nos compete. Ele foi capaz de transformar água em vinho, mas foram os serventes que tiveram que encher as talhas de água. Ele multiplicou os pães, mas foi preciso que um menino tivesse a coragem de oferecer a merenda que tinha trazido. Ele ressuscitou Lázaro, mas foi preciso que os presentes tirassem a pedra do sepulcro. Até parece uma incoerência. Jesus havia dito que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mandar uma montanha se mover e ela nos obedeceria. Como é que Jesus não conseguiu, com sua fé, remover a pedra que fechava o túmulo do seu amigo querido? Exatamente porque ele não faz aquilo que nos compete. Logo, pegue seus problemas de volta e vá resolvê-los à luz da graça de Deus e da palavra de Jesus. E aqui termina mais este capítulo, gente. A gente pôde perceber aqui como é que a Bíblia coloca as fraquezas de Jesus e os momentos de um relacionamento não tão bom com as outras pessoas, dificuldades no relacionamento mesmo. E é sobre isso que esse livro fala, sabe? Sobre essa cura do ressentimento com as pessoas, porque Jesus também teve dificuldades de relacionamento. A diferença é que, como ele nunca pecou, ele sentiu tudo aquilo, mas ele não ressentiu, não ficou remoendo. E pra gente é um grande desafio a gente conseguir fazer isso, porque somos humanos, somos cristãos e estamos aqui a todo momento aprendendo a lidar com esses sentimentos, esses sentimentos mesmo, porque a gente está sentindo, mas a gente lidar com esses sentimentos para que a gente não se ressinta. Essa deve ser a nossa missão aqui na Terra, para que a gente consiga viver em paz. Olha eu novamente falando sobre viver em paz. E então ele fala que Jesus resolvia as questões dele até lá em Jerusalém, quando ele tinha 12 anos, né, que ele ficou lá no templo conversando com os doutores da lei, e a mãe, o pai foi atrás dele, a mãe dele, Maria, chegou lá e foi falar para ele, né, onde ele estava, e Jesus, ainda pequeno, falava, né, por acaso não sabeis das coisas que eu estava aqui, cuidando das coisas de meu pai, né, ocupando-me, e a gente entende assim que para ele é necessário falar desses sentimentos, dessas coisas,
mas não carregar como se fosse um fardo no coração, para que ele se sentisse mal e deixasse as pessoas ao redor também mal. Pelo contrário, né? A gente ouve falar aqui que Jesus conseguia transitar entre as pessoas, os discípulos e até mesmo aquele que o traiu, Judas, e Pedro também que o negou. Ele sabia, ele conhecia o coração dessas pessoas, ele sabia que essas pessoas muitas vezes estavam ali triste ou incomodada com alguma coisa e queria de repente ser mais que os outros, e não, ele ensinava sobre isso, né? Ele resolvia o problema, ele ensinava sobre essa questão de ser afável com as pessoas, de não querer ser mais que elas, não colocar o poder acima. E falou também sobre os mercadores, né, que vendiam as coisas no templo de Deus, que as pessoas não iam entendê-lo ali se ele simplesmente falasse com mansidão, mas que ele precisava tomar uma atitude. Então ele chicoteou as coisas, mas as pessoas não, apenas para tentar demonstrar ali, espantar ali lhe dava aquele sentimento que ele estava sentindo naquele momento, que ele não estava aderindo àquilo, que ele não gostava daquilo que estava sendo feito e não queria que as pessoas fizessem também, queria que as pessoas entendessem aquilo. E foi o que aconteceu. Ele conseguiu demonstrar com aquilo que ele não gostou, que ele não queria que aquilo acontecesse, mas que foi prosseguindo. E com o amor dele, com as coisas que ele acreditava e vivenciando o melhor que ele pôde. Então vamos tentar levar isso para a nossa vida, né? Que a gente consiga sentir as coisas, conseguir resolver e expor esses sentimentos de alguma forma, e não levar para o ressentimento, para que a gente também não adoeça e adoeça as pessoas que estão ao nosso redor também. Deixe seu like aqui no vídeo, se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando esse conteúdo e os outros que já tem aqui no canal. Dá uma olhada aqui também, visite mais o canal para você conhecer os outros conteúdos. Convide pessoas para ler aqui com a gente e conversar com a gente aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Um super abraço e até o próximo capítulo. Tchau!